A poesia, um dos gêneros mais complexos e belos da literatura, também faz parte das leituras obrigatórias. Entre elas está a obra de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Vamos pegar o Fernando Pessoa, que é um poeta complexo, né? Um poeta que tem heterônimos. Ele é o 3 em 1, não é? O legítimo 3 em 1. Então, o que acontece com esse poeta? Ele, por razões dele, é um poeta da mais profunda subjetividade. Ele falou com a alma dele, teve umas discussões com a alma dele e, a despeito dessa sutileza, ele conseguiu criar, dar nomes da personalidade, da expressão estética a cada um dos personagens dele, a cada heterônimo. O que eu acho relevante numa obra constituída dessa maneira é o fato de que ela ressalta uma característica humana, que é: nós não somos um, nenhum homem é apenas um. Nós todos temos percepções, temos faces que às vezes são até antagônicas, são diferentes e podem eventualmente ser antagônicas. O Dostoiévski dizia que habita em cada um de nós um anjo e um demônio, não é? Mas eu acho que são muito mais. O Fernando Pessoa disse: posso ser 3? Posso ser vários? Sou muitos? Cada um de nós é isso. O Álvaro de Campos, eu trabalho com o Fernando Pessoa e faz parte da minha pesquisa, já há 20 anos que eu trabalho com o Fernando Pessoa. E aí eu tenho que dizer que o Álvaro de Campos é a minha paixão, porque ele é o heterônimo mais irreverente do Fernando Pessoa. E é o heterônimo que acompanha a vida do Fernando Pessoa e mais. Ele sobrevive ao Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, poeta, morre antes do heterônimo Álvaro de Campos. Mas aí eu tenho que contar uma história, que é assim: o Álvaro de Campos, menino, adolescente, estava muito desencantado com a vida em Lisboa e termina indo para o Oriente. No Oriente ele se torna um viciado em ópio. E aí ele escreve uma grande ode que se chama Opiário. E o que ele diz nessa ode é que ele conheceu todo o Oriente e que ele não tem futuro. Então ele é um adolescente completamente perdido no mundo. Então o menino Álvaro de Campos, em Lisboa, ele começa a olhar aquilo que ele tem em volta e o que ele descobre. A gente está em 1914, né? Ele descobre a modernidade. E quando ele descobre a modernidade, nesse momento entram em Portugal todos os ismos, todas as vanguardas europeias. Quando ele descobre a modernidade, ele fica absolutamente enlouquecido. É um momento da velocidade, é um momento da agressividade, é um momento da máquina. E a partir daí, então, ele começa a escrever poemas voltados para esse tema. E o Álvaro de Campos é toda essa irreverência colocada aí. Ele é homossexual e ele deixa muito claro que ele é a mulher da família heteronímica. E é um sujeito que tem uma influência de um poeta americano fantástico, que é o Walt Whitman. E ele se coloca assim, como essa fúria de viver tudo, de sentir tudo, né? Fernando Pessoa, ao contrário. Fernando Pessoa tem muito medo da realidade, né? Então eu fico pensando no seguinte, que talvez a escolha tenha recaído sobre o Álvaro de Campos, porque o Álvaro de Campos é uma surpresa eterna. Ele é surpresa no ritmo da poesia, ele é surpresa na vida dele, ele é surpresa no estilo, e ele faz uma poesia que é uma poesia em prosa, e é tão próxima da prosa que o Ricardo Reis até faz uma crítica em relação a isso. Mas é tão próximo da prosa que personagens atravessam os poemas do Álvaro de Campos. E eu acho que essa surpresa que ele apresenta em cada poema é que foi decisiva na escolha do Álvaro de Campos para o vestibular da Universidade Federal. Ícone do período arcadista, o Uruguai de Basílio da Gama narra o conflito entre índios guaranis e as tropas europeias.
O confronto ocorreu nos 7 povos das Missões após o Tratado de Madrid, de 1750. Ele trata de um momento decisivo para o mundo inteiro, quando o Estado está definitivamente se separando da Igreja. E isso vai se dar em Portugal, notadamente, com o governo do Marquês do Pombal. Então a ideia de um Estado laico está se implantando na Europa, né? E essa é uma guerra que é travada por causa disso, né? Guerra pela laicidade do Estado, né? Também aqui no Rio Grande do Sul nós temos muito interesse, porque a guerra se passa aqui, né? E vai lidar inclusive com um herói local, que é o Sepete Araju, que vai ser, infelizmente para os nossos mitos, pintado como ele realmente é, um índio fanatizado pelos jesuítas, que não tem absolutamente nada de brasileiro, né? É completamente espanhol e jesuítico. E nós também temos importância para a literatura brasileira, porque é a obra literária mais bem realizada do nosso período neoclássico. Todo o Arcadiço, sem dúvida nenhuma, é uma grande obra, muito bonita. O Basílio é um inspirador dos outros poetas todos, né? Foi professor do Silva Varenga, por exemplo, né? E é o épico mais bem realizado que nós temos na literatura brasileira, né? Sendo um épico, e aí vem a importância para os gêneros literários mundiais, sendo um épico inovador, né? Enquanto todos os épicos no século XVIII e XIX estão imitando o modelo camoniano, né, em todas as línguas, seguindo aquele mesmo modelo heróico, né, um poema longo, com muitos cantos, contando os grandes feitos dos grandes homens, nós vamos ter, e com fatos muito recuados no tempo, o Basílio é o primeiro a perceber que os tempos são outros, que é uma modernidade. Que um dos pontos muito interessantes é o encontro de Sepete Araju como prefeito da cidade de São Miguel das Missões, que ele era, não é? E ele defendendo a sua terra, liderando os índios, e ele cerca o Forte de Rio Pardo, onde estava Gomes Freire de Andrade, que era o governador do Rio de Janeiro, e que tinha sido nomeado para fazer a demarcação das terras que iam, era permuta entre os espanhóis e os portugueses, e as missões deixariam de pertencer à Espanha, passando para Portugal. E os índios tinham que abandonar tudo, as suas casas, suas igrejas, seu campo, seu gado, porque os reis assim decidiram. E o CP diz isso mesmo, o Gomes Freire pede que vê se ele quer fazer um armistício, ele entra sozinho no forte, isso é real, é histórico, e o Basílio da Gama narra em versos isso, que ele não baixou a cabeça jamais para o Gomes Freire de Andrade, porque ele considerava que corretamente que estava defendendo a sua... Interessante observar isso aí, que é um canto épico, que fala de grandes feitos e grandes homens, só que os grandes feitos mesmo aqui não são os militares. Todo o heroísmo do Cepé se esgota na morte dele, o heroísmo do Caitutu na morte da irmã dele, o heroísmo do Cacambo na morte do próprio Cacambo, né? Os atos que realmente são proveitosos são os atos administrativos do Gomes Freire de Andrade. Botar o exército em cima das árvores, debelar o incêndio, negociar com os índios, né? Mandar o exército viajar de noite para não ter que ter uma batalha. Quer dizer, é um poema que, tratando de assunto bélico, é antibelicista, bem de acordo com a mentalidade neoclássica da época.